O Lula faz parte da seita do Alexander Dugin? Gente, falar nesse assunto é provocar encrenca com a KGB, cara. Eu posso me lascar jogando esse conteúdo na rede. Salva esse conteúdo, salva pra vocês. Principalmente porque ele vai cair rápido. Mas eu vou falar porque eu sou desse meio e eu sou responsável por aquilo que eu sei. E por aquilo que eu li e por aquilo que eu vi. Vamos lá. O Lula, ele é fechado com a Rússia, com o Putin. Por isso o Brasil está nos BRICS. Os BRICS nada mais é do que uma organização de países que são putinhas nas mãos da Rússia. O Putin é assessorado diretamente por um místico, uma espécie de guru moderno, que alguns dizem, do nosso meio ocultista, dizem que ele é a própria reencarnação do Rasputin. O Putin é assessorado diretamente por um cara chamado Alexander Dugin. Alexander Dugin, ele é filho de agentes da KGB, e quando jovem, o Alexander Dugin, ele caminhou por várias ordens iniciáticas da Rússia. Durante o regime da União Soviética, algumas ordens iniciáticas, esotéricas, ocultistas, ficaram de pé na Rússia. E ele meio que colecionou conhecimentos de todas elas. Ele chegou a traduzir livros do Julius Evola, do René Guénon, traduziu obras de hermetismo, de alquimia. É um cara muito inteligente, inclusive. E aprendeu muito com o ocultismo da própria SS. Agora vejam a loucura do Alexander Dugin, que assessora o Putin e faz o Putin tomar as medidas que ele toma. Inclusive, recentemente, a filha do Alexander Dugin morreu numa explosão, vítima de um atentado. Era para acontecer com ele e pegou na filha. Mas enfim, vejam a loucura do Alexander Dugin. O Alexander Dugin, além de muitos livros, muitas obras, ele escreveu A Quarta Teoria Política. Praticamente todo político, principalmente amigo do Lula, conhece esse livro, A Quarta Teoria Política. Nesse livro, o Alexander imprime a sua ideia mais contraditória possível. Ele fala que o mundo material, nosso mundo físico, ele não foi criado pelo verdadeiro Deus, mas por uma entidade caída chamada Demiurgo, o Demiurgo de Platão, ou ainda um Yaldabaoth dos gnósticos. E que o mundo ocidental fez um pacto com essa entidade dona desse mundo. Então Alexander Dugin, ele traz essa visão dualista de Deus. Ele acredita em um Deus todo-poderoso e um caído. Ele, inclusive, ele se autodenomina como cristão gnóstico, igual Putin. Putin também é cristão gnóstico. Esse tipo de pensamento fez parte da igreja primitiva do cristianismo. Os livros apócrifos falavam exatamente sobre isso. E é muito contraditório, porque se Deus é infinito, se Deus é um, tudo que surge dele só pode ser ele mesmo. Não pode haver dois deuses. Então isso inclusive é antiteológico, é uma heresia. Mas ele acredita nessa visão gnóstica. De forma resumida, esse louco, ele propõe que o mundo ocidental, moderno, globalizado, fez uma aliança com esse Yaldabaoth, com esse demiurgo, e que é preciso destruir o modelo de vida ocidental, o nosso modelo de vida, o capitalismo, para que a gente possa cortar essa ligação com esse princípio do mal, esse diabo que criou o nosso mundo e mantém a gente preso aqui dentro. Uma loucura, uma utopia, totalmente antiteológico pensar dessa forma. E ele é que coordena as ações do Putin. O próprio Putin já afirmou isso e o Alexander Dugin também já comemorou as atitudes recentes do Putin. Pesquisem, por favor, pesquisem, salvem esse vídeo vai cair, esse vídeo não vai ficar no ar, salvem esse vídeo, pesquisem, que esse vídeo possa circular, cara, porque o que eu tô falando pra vocês pode causar minha morte, a KGB pode vir bater na minha porta, cara, não estou brincando mesmo. Enfim, dizem que até o Alexander Dugin é o verdadeiro responsável pelo Foro de São Paulo, e mais do que isso, ele é o responsável por essas ideias do Putin de criar uma ditadura islamo-comunista. Islamo, que vai juntar os radicais islâmicos com o comunismo. E é bem isso que o BRICS está fazendo. Porque ano passado existiam 2 navios do Irã ancorados aqui, no litoral brasileiro. E a gente vê o que está acontecendo com Israel. Então é muito preocupante o que a gente está vivendo mesmo. E tudo que eu tenho, eu posso provar. Não é à toa o tipo de países que tem no BRICS. China, Rússia, Irã, Brasil. A Índia uma hora quer ficar, uma hora quer sair, mas... Enfim, são países que têm mais ou menos o mesmo tipo de pensamento.
O Brasil não tem nada a ver com esse modelo de pensamento. Então, se o Lula não faz parte disso, se o Lula não conhece sobre o ocultismo, sobre a história do ocultismo na Rússia, sobre o tipo de pensamento que tem o Putin, ele deveria ler. Ele deveria saber. Porque o pior erro de um homem é ser inocente demais para não acreditar naquilo que está diante dos olhos dele.